Eu lembro uma vez assim, tinha uma aluna, né, que chegou logo no começo do método do ECOS, que ela estava, né, ela já atendia também, terapeuta, e ela trouxe um caso, né, e ela achava que era um problema de pertencimento. Então, assim, porque tinha os sintomas típicos, né, isolamento, a queixa do cliente, né, solidão, a gente sabe que, assim, que desânimo, tinha lá estresse, estava tudo lá dentro disso, ansiedade. Então, assim, podem ser dificuldades que pessoas têm quando não se sente pertencente, são alguns dos sintomas que tipicamente levam para esse olhar. Então, ela não estava completamente equivocada, né? Mas ela tinha essa questão, quando você se trabalha profundamente, quando você passa a conhecer as suas defesas típicas do seu caráter, como isso funciona, como você leva e reconhece as suas próprias dores, os fiozinhos que levam para a origem das suas próprias dores, aí você pode melhorar na sua leitura de campo para ter mais precisão. Por quê? Olha que armadilha. Veja interessantemente, se a gente pensar, né, você vai conduzir de um certo modo e vai trazer uma possibilidade de resolução, se você olhar para essa questão do pertencimento. Mas nesse caso, foi, né, trazendo para ela esses elementos, e isso a gente fez e revelou para mudar essa qualidade do atendimento dela numa supervisão. Então, às vezes, você pensa o seguinte, né? Bert Hellinger fala de outras leis também que estão sendo quebradas. Então, às vezes, vamos supor, você tem uma realidade onde o pai e a mãe estão ausentes por qualquer razão. Então, o que acontece? Automaticamente ou compulsoriamente, um filho, de repente, pega o lugar do cuidador. E aí, o que acontece? Esse filho perde o lugar de filho em relação aos pais, em relação aos irmãos. Entende? E, às vezes, o que acontece? Raiva, né? Os outros têm raiva e inveja desse irmão que é o responsável por conduzir, regrar a vida dos outros. Este que se sente responsável, né? Por conduzir a vida dos outros, ele se coloca maior, de repente. Então, assim, a gente estabelece um lugar de desequilíbrio na hierarquia, que é uma outra lei, já que os irmãos são iguais, percebe? E do lado, esse irmão cuidador, ele não, né, o que acontece? Ele começa a se sentir sozinho, isolado, porque, assim, nesse lugar, ele não se sente mais merecedor do carinho dos pais, e aí ele se torna uma pessoa que a gente chama uma pessoa funcional. Então, assim, ele é reconhecido quando? Quando ele dá conta da tarefa de cuidador. Então, ele não tem aquela relação de cumplicidade com os irmãos, ele se torna um solitário. Né? E que a solidão, ela é uma manifestação, um sentimento que pode ser muito fortemente ligado ao pertencimento também. Então, você percebe por que é importante você ter muita clareza para que você possa levar o cliente numa condução adequada, entende? Então, assim, desse lado, né, essa solidão, ela estava lá, né? E tudo que vem junto. Então, se você pensar, né, outras coisas que podem ser típico, essa coisa do cansaço, que dá um desânimo, você carrega muito, entende? Estamos falando de um lugar de desequilíbrio em hierarquia também. E também outra lei aí, né, de troca. Então, assim, ele tinha, inclusive, outro tipo de sintoma, né, que apareceu lá no campo, esse cliente, um sintoma que é típico de problema de pertencimento, é ressentimento contra os outros, parece que se dão bem. Tipo, os outros a vida é fácil, então tinha esse ressentimento. Percebe a confusão? Mas como ela tinha ainda uma questão que vinha sendo trabalhada, mas não estava completamente limpa em relação ao pertencimento, aquilo tinge o olhar, e é normal, percebe? É por isso que é tão importante você poder ter um acompanhamento, um trabalho de supervisão, e um trabalho sobre os seus próprios bloqueios, né? Então, isso muda o jogo, né, para que eu possa reconhecer o que de verdade meu está em jogo ali, né? Então, o que a gente chama, né, dentro do método ECOS, um trabalho e um olhar para as próprias couraças,
É fundamental que cada terapeuta faça um trabalho profundo de autoconhecimento e de cura pessoal, porque essas couraças que a gente cria ao longo da vida, essas defesas, ajudam a gente a lidar com as próprias feridas, tudo bem, mas se você não reconhece elas nessa sua fase adulta, se você não dissolve elas, elas vão se tornar obstáculos para a sua prática. Percebe? Então, assim, você precisa estar disponível, você precisa estar presente de uma forma plena durante uma constelação, durante um movimento sistêmico. E isso só é possível, de verdade, quando as suas couraças foram bem trabalhadas. Então, assim, não adianta você querer ajudar o outro, né, se você não fez esse processo em você mesmo.